Oi, gente, como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Vamos fazer a leitura de um texto do Vital hoje. Chama-se Elevando as Frequências, que ele postou no Face agora no dia 23 de fevereiro de 2022. Agradeço a Deus por esse momento, agradeço a vocês que cada dia mais dão suporte ao nosso canal, ao nosso trabalho. Aqueles que estão se inscrevendo, sejam todos bem-vindos. Aqueles que estão ajudando a gente com o Pix, sejam todos agraciados com abundância também. Nós estamos aí nesse período de conflitos entre esses países. E vamos vibrar, gente, vamos mentalizar assim esse conflito finalizado. Essa é uma grande ajuda que a gente pode dar nesse momento. E não ficar espalhando os vídeos, comentários que possam alimentar a vibração de tristeza, de desânimo, de falta de fé. Então, uma grande contribuição nossa seria essa, da gente mentalizar, já tudo finalizar. Vamos mentalizar a paz no mundo. Vamos mentalizar. Nós somos co-criadores, como disse Jesus, vós sois deuses. E o que a gente mais vê nos vídeos é a respeito da física quântica, que nós podemos mudar a nossa realidade. Então vamos co-criar a paz no mundo. Vamos co-criar a paz no mundo. Então vou começar aqui a nossa leitura. Agradeço ao Vital também por permitir que eu faça a leitura dos textos dele, as meninas Márcia, Mara Carvalho, do canal Dicas para uma Boa Ascensão. Então vamos iniciar. Amados, no momento em que a Terra faz a sua transição e a humanidade faz a sua ascensão, é visível a variação e as mudanças de tudo aquilo que nos rodeia. Entretanto, nada se compara com as variações de frequências, pois elas não são vistas, mas sentidas. A passagem da terceira dimensão para a quinta dimensão não se dá repentinamente. Isso causaria a destruição do planeta e o fim da humanidade terrana. Já escrevemos sobre isso em textos anteriores. A transição leva em média 3 séculos. Estamos agora nas últimas décadas e por isso podemos sentir mais intensamente. Os eventos finais da transição coincidirão com a ascensão de boa parte da humanidade. E todos aqueles que estão prontos para finalizar as experiências no mundo de expiações e provas passarão também para a nova Terra, isto é, para um mundo de quinta dimensão. A velha Terra 3D, aos poucos vai sendo substituída pela nova Terra 5D. As frequências sobem aos poucos e depois recuam a fim de que os encarnados possam se adequar sem sofrer o impacto de uma mudança brusca. Então podemos observar como isso acontece com cada ser humano. A gente vê que cada um de nós está sentindo sintomas diferentes por conta das energias que estão sendo transmutadas aqui em nosso planeta. Frequência não é conhecimento e muito menos uma vontade individual. Frequência é uma vibração de acordo com a consciência mais elevada ou menos elevada, uma consciência mais expandida ou menos alargada. É o estado de cada consciência que determina a faixa de frequência que cada um está. Mesmo assim, ninguém sobe o nível de frequência dando saltos. Tampouco alguém consegue subir e permanecer lá por muito tempo. O que acontece é um avanço gradativo. É como dar 2 passos adiante e 1 para trás. Avançamos algumas faixas de frequência cada vez mais altas e depois recuamos um pouco, a fim de acostumar os nossos corpos físicos, emocional e mental. Cada linha ultrapassada é sempre uma conquista. E a cada conquista, a permanência naquela faixa vai se tornando mais demorada. Então, a todo momento temos oportunidades de avançar para pequenos lapsos de faixas de quinta dimensão,
permanecendo por lá, cada vez por um tempo maior. E quando recuamos para faixas 4D e mesmo 3D, também estamos indo cada vez mais para faixas menos densas e por lá permanecemos cada vez por menos tempo. E assim caminha a humanidade para a quinta D. Não está longe o tempo em que muitos nem recuarão mais. Ficarão cada vez mais tempo na frequência 5D, até que deixarão definitivamente as dimensões inferiores. Como estamos em transição, não acontece o mesmo processo para todos e ao mesmo tempo. Depende de como cada um se posiciona em termos de atitudes, entendimento e vibração. Então, quem vibra ou alimenta as frequências mais altas está indo em direção à quinta D. A quinta D é uma frequência, gente. É aquela frequência em que você não sente mais vontade de fazer as coisas que são contrárias às leis divinas, não é? Então essa é a frequência da quinta D. Mas quando você ainda está naquele estágio de conflitos, de desentendimentos, você ainda não está nessa frequência. Você está na frequência 3D, que é a nossa frequência mais humana, mais embrutecida. Você pode observar como o teu processo avança. Não faça comparações com os outros. Apenas observe e sinta as tuas vibrações e as tuas reações de acordo com cada momento do teu dia a dia. Veja como tudo muda rapidamente, de um dia para o outro, e mesmo de uma hora para outra. Há momentos de muita paz, e logo em seguida parece que o mundo desaba de vez. Há momentos de muita alegria e logo a seguir uma tristeza estranha toma conta de você. Intercala momentos de muita euforia com momentos de desânimo, de compreensão total, com raiva inexplicável, de confiança elevada, com medo extremo e tantos outros sintomas. Quando você se eleva para a frequência de quinta dimensão, parece que o mundo está de fato muito melhor e a sensação de bem-estar é constante. Porém, quando a frequência retoma para faixas inferiores, ou seja, de terceira dimensão, o choque é inevitável. O desconforto é sentido de forma instantânea. A gente percebe quando a gente tem uma raiva, aquilo fica reverberando um tempão e a gente não fica assim se sentindo incomodado. Mas a gente pode mudar. A gente sempre pode mudar esses quadros de sentimentos. Só depende da gente. Observe como isso ocorre no teu dia a dia. Não entre no desânimo quando a faixa frequencial baixa. Apenas entenda que você está numa escada de ascensão e descer alguns degraus não impedem a subida. Afirmar-se nessa subida requer que você suba 2 ou 3 degraus e depois recue 1 ou 2. Mesmo assim, o avanço continua. Certas coisas que antes eram aceitáveis, agora começam a ficar insuportáveis. A convivência com certas pessoas, certos tipos de conversas e assuntos, certos locais que antes eram frequentados, certos eventos, certos tipos de conduta, e assim também na alimentação e hábitos tradicionais. Agora já se tornam um peso quando tiver que suportá-los. Observe quanto você mudou de alguns anos para cá. Reveja esses velhos hábitos e tente se imaginar fazendo isso agora. Com certeza não vai te animar a repeti-los. É incabível tudo isso na tua rotina atual. Isso é, de fato, mudança de frequência. Você está tangenciando em faixas de quinta dimensão e permanecendo por lá cada vez por mais tempo. E está ficando cada vez mais difícil suportar a permanência nas faixas inferiores, mesmo que ainda seja necessário voltar a elas. Eu converso com alguns amigos, algumas amigas, e dizem assim, gente, vocês lembram quando a gente saía para barzinho, aquela turma para ficar tomando um chopp? Hoje a gente não consegue mais. É interessante isso que o Vital disse. Realmente, certas brincadeiras que a gente fazia,
sair à noite, não tem mais sentido, vai perdendo o sentido as coisas. A gente vai vendo, dando importância a outros valores. Então alguém pode dizer, por que não permanecer somente nas faixas de vibração 5D? Mesmo que pareça razoável, ainda não estamos prontos. Essa adaptação está se dando gradativamente. Inclusive, o corpo físico precisa se ajustar ao novo DNA, GNA, pois de base de carbono vai aos poucos se transformando em base cristal. Transição planetária é um evento grandioso que envolve toda a galáxia. E a ascensão da alma é um acontecimento que envolve toda a mônada do teu espírito. Imagina os dois maiores eventos ocorrendo simultaneamente. De fato, não é para qualquer simples mortal. Isso só será possível para uma parte da humanidade encarnada, justamente aquela que está pronta e finalizando o aprendizado na dualidade 3D. Você que lê ou ouve esta mensagem está exatamente neste ponto de transição. Está fazendo esse processo de avanço, faixa por faixa, rumo à quinta D. Você está sentindo tudo isso que foi descrito aqui. E é este processo que faz sentir os avanços e recuos, pois esta é a fórmula mais comum dentro da ascensão de cada alma. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Então, gente, esse texto, basta a gente pensar em como a gente era há uns 2 anos atrás. Eu imagino que grande parte de nós já não faz mais as mesmas coisas que fazia, já não sente vontade de fazer, de estar em lugares que há 2 anos atrás estava. Por exemplo, esses carnaval fora de época, eu participei muito, hoje não faz mais sentido, mesmo que tivesse. É como se a gente fosse amadurecendo mesmo. Eu não sei, a alma vai ficando mais velha? Não, porque a gente já é uma alma antiga. A gente já viveu milhões e milhões né? Já teve inúmeras reencarnações. A gente está evoluindo, né? de consciência. A nossa consciência ela vai ficando mais madura. Ela vai tendo a compreensão. Como diz, né, tudo é ilusão. Então a gente vai enxergando as coisas, vai abrindo, vai rasgando o véu de nossas vistas. A gente vai passando a enxergar as coisas com os olhos de ver, que são os olhos da alma, e não mais com os olhos da terra, o olho humano, o olhar humano. Então, revejam esse texto de Vital, quantas vezes for preciso, e vamos refletir. Mas tenham certeza disso, a gente está evoluindo. A passos lentos, mas a gente está evoluindo. Então vamos mentalizar, gente, esse conflito entre esses países finalizado. Vamos vibrar pela paz no mundo. Vamos visualizar uma luz vinda do alto, uma luz branca, uma luz dourada, a cor que vocês se identificarem, e as pessoas comemorando o fim desses conflitos. Então fiquem com Deus, beijo no coração de cada um de vocês e namastê. Namastê.